Ora, na semana passada nós começámos a falar sobre santidade ao Senhor e hoje nós vamos continuar falando sobre santidade hoje, agora. Uma das coisas que nós temos tendência, eu não sei acerca de vocês, mas a minha dieta começa sempre amanhã. Não é? Há coisas que a gente diz assim, amanhã eu começo a dieta, é sempre uma segunda-feira, que ao fim de semana a gente nunca começa nada. Amanhã eu começo a ir ao ginásio, amanhã, não é? Para a semana eu vou ver como é que aprendo inglês. Nós chutamos muito para amanhã. E às vezes, na altura, quando a gente fala de santidade, a gente diz assim, quando eu resolver aqui um problemazinho, eu penso nisso. Às vezes também a gente está à espera de resolver coisas para começar a viver mais de Deus. Há pessoas que dizem que ficam santas quando casarem. O problema delas é sexual. Elas dizem assim, quando eu casar eu santifico-me. Quem é que já ouviu isso? Quando o papel for assinado, está santo. Na realidade, a santidade tem que começar hoje. Não vale a pena estarmos a chutar a coisa para a frente, porque o amanhã nunca chega. O que já chegou é o hoje. E nós precisamos de ter essa revelação e esse temor ao Senhor de é hoje que o Senhor quer trabalhar comigo. É hoje que o Senhor quer aprofundar mais. É hoje que o Senhor quer que eu pegue a Bíblia. É hoje que o Senhor quer que eu ore, que eu fale com Ele. É hoje que o Senhor quer que eu troque palavras de murmuração por palavras de adoração. É hoje que o Senhor quer que eu aprenda a olhar as coisas com fé, em vez de olhar para elas com incredulidade. É hoje o dia em que eu olho para Golias e digo, é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. Então é hoje. E na vida, as pessoas, seja na área da santidade, seja em que área for, nós conseguimos alcançar mais quando aprendemos a fazer hoje. Há tanta gente que protela tudo. O cemitério está cheio de amanhãs. Ele queria ter feito isto, ele queria ter feito não sei o quê, ele queria ter aprendido, ele queria, mas nunca chegou lá. Porquê? Porque o amanhã fica sempre a um dia de distância. E nós precisamos, é tão interessante que até Deus diz para nós não nos deitarmos irados. Até a ira tem que ser tratada hoje. Todas as coisas, hoje. E eu quero falar com vocês acerca de santidade hoje. Como sempre, vamos ler Bíblia, que é lá que nós aprendemos. E em Isaías 6 tem uma história que nós muitas das vezes lemos e já conhecemos, acerca do profeta Isaías. E só para vocês terem uma ideia, Isaías ele já era conselheiro no palácio, ele era primo do rei, ele fazia parte da nobreza, e a palavra de Deus diz que o primo dele, o rei Uzias, ou Amazias, como aparece na Bíblia às vezes, começou muito bem e por causa de orgulho começou a fazer trabalho que só os sacerdotes deveriam de fazer, e o orgulho foi tanto que Deus permitiu que houvesse lepra no corpo do rei e ele acabou por falecer. E a palavra de Deus diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu
pecado. Uma das coisas que nós precisamos de aprender e de olhar com outro olhar é que normalmente para nós nos aproximarmos de Deus, Ele tira qualquer coisa de nós. A palavra de Deus diz que a árvore ela é podada para dar mais fruto. E muitas das vezes pessoas saem da nossa vida, coisas saem da nossa vida, oportunidades saem da nossa vida. E mesmo nós sabendo que aqueles que amam a Deus, todas as coisas que acontecem cooperam para o seu bem, nós normalmente a primeira coisa que fazemos é choramos, lamentamos e cantamos o fado. É uma tendência natural quando a gente perde, ninguém gosta de perder. Quando a gente perde qualquer coisa, a gente chora, a gente murmura, a gente dá-nos assim nós ficamos sem chão. Mas a palavra de Deus demonstra que a melhor atitude é nós nos achegarmos a Deus e dizermos, ok, Senhor, o que é que vem a seguir? Uma vida em santidade, sempre que algo muda na nossa vida, a circunstância mudou, a porta fechou, a oportunidade desapareceu, a gente tem que, ok, o que é que eu vou fazer agora a seguir? Porque as coisas desapareceram, mas a vida continua. E uma vida em santidade, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós recebemos, para saber se vem de Deus ou se são maçãs envenenadas. E nós temos que ter cuidado e vigiarmos quando algo sai. E a gente tem que ter este coração de nos achegarmos ao Senhor. Quando Isaías viu o Senhor, de certeza que não foi enquanto ele estava a colocar combustível no carro. Ele viu o Senhor quando ele meditou na palavra, quando ele estava curvado em oração. Naquele momento, ele viu o Senhor, num momento em que ele não sabia, e agora o que é que eu vou fazer? E a palavra de Deus diz que ele viu algo que nós um dia vamos ver também. E a primeira coisa que ele reparou foi nos serafins. Não é? Ele reparou no Senhor assentado num alto trono e nos serafins. Ele tinha perdido um rei. E o Senhor disse assim, sou eu que estou sentado no trono, eu sou o rei. Às vezes nós pensamos assim, eu agora perdi este trabalho, eu perdi esta possibilidade de crescer financeiramente. E o Senhor diz, mas eu sou o teu provedor. Eu agora perdi este relacionamento, mas eu sou o teu amigo chegado. O Senhor vai se mostrar sempre aquilo que tu perdeste, Ele vai dizer, mas eu estou contigo. Mas eu sou o eu sou. E quando o Senhor diz eu sou o eu sou, Ele está a dizer assim, eu sou o que tu precisas que eu seja no momento em que tu necessitas. Ele é o eu sou. O que é que tu precisas hoje? Ele é. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso amigo, Ele é a nossa riqueza maior. Ele é o eu sou. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Ele é o eu sou. Isaías tinha perdido o rei e Deus lhe apareceu como rei. Ele diz assim, tu ainda tens alguém que te governa, que te dirige, que te dá o mote, que cuida de ti. E a palavra de Deus diz que ele viu serafins. Serafins são os anjos adoradores. Sempre que nós queremos mais de Deus, utiliza a chave. Não é murmuração, é adoração. Diz para a pessoa que está ao teu lado, é adoração. A adoração é a chave. E tu dizes assim, mas é tão difícil adorar nestas alturas. Quando a gente fala em adorar, não é que a gente está muito alegre e contente numa circunstância complicada. Mas em todos os momentos a gente até pode dizer assim, eu não estou a entender nada. Dói para caramba. Mas ainda assim, eu sei que tu és aquilo que eu preciso que tu sejas. Isto é adoração. Não quer dizer que a gente vai pular o tempo todo, mas a gente continua em adoração. E ele viu
os anjos adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E uma das coisas que eu gosto é acerca das 6 asas que os anjos, que os serafins têm, que Isaías viu. E a palavra de Deus diz que eles cobrem o seu rosto com 2. Eles cobrem os seus pés com 2. E eles voam com 2. E isto tem a ver com adoração. Isto tem a ver com vida de santidade. Porque adoração inclui santidade. Não existe adoração em desobediência. Quando eu digo assim, eu vivo para te adorar, não estou a dizer eu vivo para cantar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É eu vivo para te obedecer. Eu vivo para me santificar. E a palavra de Deus, então, quando fala nas asas, tem a ver com a nossa adoração, o nosso estilo de vida de santidade. Com 2, cobrem o rosto. Tudo o que nós fazemos tem que dar honra ao Senhor. Tudo o que nós fazemos é para glorificar o Senhor. Tudo o que nós fazemos não é por causa daquilo que nós vemos, não é por causa daquilo que nós ouvimos, mas Ele é o cabeça, é porque Ele fala. A nossa vida em adoração, ela obriga a que nós sejamos humildes diante daquele que está sentado num alto e sublime trono. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o que é melhor para nós. Mas isto é algo que nós todos os dias temos que nos lembrar. Porque nós muitas das vezes duvidamos que Ele sabe o que é melhor para nós, duvidamos que Ele tem o melhor para nós e duvidamos que o tempo que Ele está a demorar é o certo. E a gente tem que colocar as nossas asas na cara, trepando o rosto e dizendo: Senhor, Tu sabes. Tu és a cabeça sobre mim. Tu és aquele que governa sobre a minha vida. Depois eles têm 2 asas que cobrem os pés. Isto tem a ver com o caminho em que nós caminhamos, os passos que nós damos. Tudo aquilo que nós fazemos tem que estar alicerçado. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. Está alicerçado na palavra de Deus? Amém. Não está alicerçado na palavra de Deus? Espera. Não, às vezes acontece, ainda não percebeste o que é para fazer, mas ainda não houve assim nada que estava alicerçado, há uma dúvida. Para. Espera. Estou a perder tempo. Não estás, não. Estás a ganhar tempo, porque não vais andar em círculos e a fazer asneira. Todas as vezes que nós nos precipitamos, dá problema. Dá ou não dá? Quantas vezes é que a gente diz: mas porquê que eu fiz aquilo? Mas porquê que eu fui na conversa? Mas porquê que eu abri a minha boca? Mas porquê que... Tudo o que nós fazemos, porque temos medo de... agora se eu perder isto... A palavra de Deus é muito clara. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Mas eu perdi a oportunidade. É porque não foi Deus que abriu. Mas eu... Ou a gente confia, ou a gente confia. E sabe o que é que acontece? Quando nós aprendemos a caminhar sobre a palavra de Deus, dando honra e glória ao Senhor em tudo o que nós fazemos, até mesmo quando bebemos e comemos, que seja feito tudo para a glória e honra do Senhor, nós voamos. Porque com 2 asas, nós voamos alto no Senhor. Agora, nós não podemos esperar que voamos com 2 asas e com as outras 2 fazemos outras coisas. A palavra de Deus ensina. Quantos querem voar? Queres voar? Então deixa o Senhor ser o teu rei. Seja o Senhor aquele que te lidera, que te dirige, que te guia. Queres voar? Anda no caminho que Jesus deixou escrito para nós. E isto é viver em santidade. E é interessante que quanto mais nós andamos juntinho a Deus e vemos Deus, a peneira começa a ficar mais fina.
Então, todos os dias, quanto mais nós caminhamos com Deus, Deus vai mostrando e vai dizendo assim: Rita, tu precisas de mudar isso. Rita, tu precisas de fazer assim. Coisas que antes nós nem reparávamos, porque andamos mais com Deus, agora começamos a reparar. E Isaías, irmãos, isto já vai no capítulo 6. Isaías, antes de ter esta revelação de Deus, ele já tinha escrito coisas. Ele já tinha sido conselheiro do rei. Ele já era uma pessoa com caminhar com Deus. Mas quando ele vê Deus, a peneira torna-se mais pequenina, mais fininha. Ele diz: ai, que os meus lábios são impuros. Ele reparou: meu Deus, eu preciso de mudar coisas em mim. Há coisas em mim que não estão bem. E outra coisa que ele depois reparou foi: e habito com pessoas também de impuros lábios. É muito interessante, porque sempre que Deus fala conosco, e se o nosso problema é algum pecado, muitas das vezes Ele vai dizer assim: e prepara-te para sair de ao pé de certas pessoas que não te ajudam na minha caminhada contigo. Isso, na tua caminhada comigo. E ele podia orar pelos impuros lábios dos outros. Quando a gente lê, o anjo tocou na língua de quem? Só dele. Mas caiu a ficha e ele disse: espera lá, que eu se calhar às vezes estou numa rodinha que a conversa é só para cascar. Eu falo e eu gosto de andar com gente que tem o mesmo pecado que eu. Então, ele teve essa noção. Porque é muito interessante quando as pessoas dizem: os meus amigos fazem isto, e a pessoa pensa que é o top das galáxias. Normalmente nós andamos com pessoas que são parecidas connosco. E ele diz assim: meu Deus, né? Eu sou fofoqueiro, e não é que ando com gente de fofoca também. Normal, quem não gosta de fofoca não anda com gente que fofoca, já repararam nisso? Eu perco sempre as fofocas todas, nunca sei de nada, sou sempre... Mas é bom, eu não me importo. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de, ok, Deus falou comigo, Deus quis mostrar a mim, Deus me honrou abrindo o leque e me deixando entrar. E agora, ele fez alguma coisa, ele confessou o seu pecado. Ele confessou que havia coisas que precisavam de mudar. E quando nós confessamos que precisamos de mudar, Deus faz o resto. O anjo veio, tirou uma brasa do altar, tocou na boca de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada. Eu já falei isto várias vezes. Iniquidade é o hábito de pecar. Não é uma coisa que nós fazemos de vez em quando, é um hábito. Te foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, ele está a dizer: eu vou tirar o teu hábito. Mas eu sou sempre daquelas pessoas que chegam atrasadas a todo lugar. Tornou-se um hábito. Toda a gente já sabe que vai perder tempo com aquela pessoa porque ela vai chegar tarde. E a gente está a dizer: mas eu sou mesmo assim. Enquanto eu disser eu sou mesmo assim, Deus não vai fazer nada. Quando eu digo realmente eu sou uma pessoa que chega atrasada. Normalmente a gente diz assim: mas eu tenho desculpas. Toda a gente que erra tem desculpas. Quantos aqui, quando erram, encontram sempre uma desculpa? É normal, é do ser humano. É a primeira coisa, a gente arranja a desculpa ou um outro culpado que não nós. Mas quando a gente diz: Senhor, eu realmente preciso de aprender a chegar a horas, Deus diz assim: então realmente tu precisas de aprender? Eu digo: realmente eu preciso aprender. Deus vem e Ele muda. Porque quem transforma é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só transforma aquilo que nós permitirmos. Eu sou uma mulher rixosa, o meu marido, coitado, eu sou daquelas que fala, até ele fazer. E há mulheres que falam isso com prazer. Tipo assim: Deus me colocou na vida do meu marido para eu o massacrar. Então eu falo até ele aprender.
Enquanto eu disser isso com orgulho, eu vou continuar a massacrar o sujeito. Mas quando eu digo realmente viver comigo não deve ser fácil, eu digo, Senhor Jesus, muda. Aí Deus vem e começa a mudar. Mas eu também posso ser daqueles que, deixa andar, ainda não foi feito. Sabem aquela pessoa que põe muito a cabeça como a avestruz, embora seja mentira, nenhuma avestruz põe a cabeça debaixo da terra. Isso é mito. Então, mas eu só gosto muito, né, de pôr a cabeça debaixo da terra, fingir que não é nada comigo e não sei o quê. E enquanto, não, eu sou assim, é vida de surfista. Então, sou assim, não sei o quê, a minha prancha, o meu mar, as contas hão de se pagar, a coisa há de se resolver. Enquanto eu falar isso, como se tudo estivesse bem, vai tudo a continuar na mesma. Quando é que Deus vai mudar? Quando eu digo assim, realmente, eu preciso de aprender a posicionar-me um pouquinho mais e a segurar o touro pelos chifres e ir para a batalha. E mudar e ser homem. Quando a gente diz isso, o que é que aí Deus faz? Muda. Isaías já andava com Deus. Mas neste dia que ele andou um pouco mais, caiu a ficha. E ele disse, sai de mim. E o Senhor disse, agora posso tratar. Olhem só o que é que diz em Efésios 5, no versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Uma das coisas muito importantes e que nós lemos na semana passada em 1 João 3, no versículo 1 dizia, vede com quão grande amor Deus nos amou. E aqui em Efésios diz, andai como filhos amados. Quão mais nós tivermos a certeza do amor de Deus, mais simples, normal e rotineiro passa a ser a nossa caminhada em santidade. Porque se eu sei que Deus me ama, eu nunca mais desconfio de nada do que Ele me queira dar. Do tempo que Ele está a demorar. Das circunstâncias que estão a acontecer. Nós imitamos a Deus, nós ouvimos a sua voz e queremos seguir os seus passos quando temos a certeza do amor de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz, e Paulo diz que se punha de joelhos para que os efésios entendessem o tamanho inexplicável do amor de Deus. Porquê? Porque quando nós entendemos o amor inexplicável de Deus, a gente descansa, a gente relaxa, a gente tapa o nosso rosto com as asas, a gente tapa os nossos pés com as outras duas e a gente começa a voar no Espírito, porque é o Senhor que nos dirige. Em todas as coisas, procura algo para dar graças a Deus. Eu sempre fiz este exercício toda a minha vida. Quando eu sofri um acidente quando eu tinha 16 anos e entre as vezes que eu estava em semicoma e acordava, os meus pais ensinaram bem, então eu já estava à procura de uma coisa para agradecer a Deus, o que é um bocadinho complicado. Mas eu encontrei. E acho que foi nos primeiros dias que a minha mãe me foi ver e eu disse assim, porque eu estava com uma das minhas irmãs, a Marisa, e eu fui atropelada e ela não. Eu disse, graças a Deus, porque fui eu atropelada e não a minha irmã, porque ela não ia aguentar tanta dor. Irmãos, se nós quisermos encontrar coisas para agradecer, a gente encontra.
Se a gente quiser encontrar coisas para a gente murmurar, a gente encontra. A gente encontra aquilo que procura. O que é que tu tens procurado? Razões para murmurar ou razões para dar graças a Deus e dizer: esta vida com o Senhor é maravilhosa? Predispõe o teu coração. O nosso cérebro, ele formata-se àquilo que nós andamos a fazer. Se há muito tempo que o meu hábito é murmurar e encontrar o que está difícil, eu tenho que fazer muita ginástica mental para começar a ver o que está bom, agradável. E quem normalmente já aprendeu a fazer isso há muito tempo, é difícil até encontrar razões para murmurar. Porque são hábitos. E a gente tem que dizer assim: Senhor Jesus, vem com o teu anjo e toca aqui, porque eu preciso às vezes de mudar o meu hábito. Ai, estou a ficar mais velha, mais celulite, mais rugas, menos energia. Oh, vida! O que é que tu preferias? Ter morrido jovem? Mas quantas pessoas é que reclamam por vida? Já estou quase com 50. Mas qual é a outra opção? Oh, vida, este trabalho. Querido, se quiseres, larga o trabalho, compra uma tenda na Decathlon, vai morar para debaixo da ponte, acaba-se a renda e tudo. Vocês já viram que a gente reclama de coisas só porque aprendemos a reclamar? E o Senhor está a dizer assim: é no meio da adoração, quando tu me vês no alto e sublime trono, começa a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E a sua glória, ela se estende por toda a terra. A sua glória, ela toca a minha vida. É mudar. O rei Uzias tinha morrido. Paciência. Acontece a todos. Eu gosto quando Davi orou para que o filho dele com Batseba sobrevivesse, porque ele nasceu recém-nascido, muito frágil, e morreu. O que é que aconteceu quando vieram avisar o rei Davi que o seu filho tinha falecido? Ele disse: o Senhor o levou, então já não vale a pena orar mais, porque o Senhor já mostrou a sua vontade e o levou. Então ele levantou-se, lavou a cara, então vamos trabalhar. Há coisas... perdeste o trabalho? Perdi. Vamos orar? Vamos mandar currículos? Vamos bater nas portas? Vamos continuar a orar? Vamos atrás? Porque vai aparecer. Mas eles foram muito maus para mim, mandaram-me embora. Nós precisamos... Isto é santidade. Porque quando nós sentamos-nos num buraco para murmurar, onde é que há santidade aí? Onde é que há honra e louvor ao Senhor? A gente às vezes pensa: santidade é não matar. Irmãos, santidade é acordar todos os dias de manhã e dizer: graças a Deus por mais um dia, porque hoje eu vou viver as misericórdias e a benignidade do Senhor. Isso é santidade. É ter um coração que diz: Senhor, mais um dia para entrar na luta e saber que vou vencer. Mais um dia. Isto é santidade. Há pessoas que estão muito resguardadas na sua santidade porque não matam, não roubam e não adulteram. Mas eu não queria nada ser como elas. Porque o resto da vida é uma amargura. A amargura é incredulidade, é rancor contra Deus, é rancor contra a gente. Isso não é santidade. Santidade vai muito além. Por isso é que o Senhor diz: acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Acima de todas as coisas, tem cuidado com o que falas, porque daí procede a vida e procede a morte. Há pessoas que falam mal delas o dia todo. É que eu não sei fazer isso, é que eu não sou bom o suficiente, é que ninguém gosta de mim, é que eu sou mesmo pobre, é que eu sou mesmo isto, sou mesmo aquilo. Profetiza coisas de vida. Quando a gente profetiza vida, há santidade, há louvor a Deus, há adoração ao Senhor, Ele é exaltado. E é tão mais feliz viver assim em santidade. É tão bom. A vida é tão fácil, as pessoas é que complicam. Diz para a pessoa que está ao teu lado: a vida é tão fácil. As pessoas é que complicam. As pessoas, outras. Porque nós aqui descomplicamos. Amém? Então nós precisamos
Ser um cheiro é ser cheiro suave ao Senhor. Andar em amor. Como é que a gente anda em amor? Nos entregando ao Senhor, ajudando os outros. Somos mais felizes quando a gente sabe que o mundo está melhor porque nós vivemos aqui. Mas nem todas as pessoas podem dizer o mundo está melhor porque eu vivo aqui. Quando a gente diz assim, a minha família está melhor porque eu continuo com ela. No meu trabalho, o trabalho é melhor porque eu trabalho lá. A minha turma é melhor porque eu estou lá. A minha equipa de futebol é melhor porque eu estou lá. A minha vizinhança, as reuniões de condomínio do meu prédio são melhores porque eu estou lá. A minha igreja é melhor porque eu estou lá. O meu life group é melhor porque eu estou lá. Mas isso é orgulho. Não é não. É saber que eu estou a ser cheiro suave ao Senhor. Eu estou a andar em amor e eu estou a tentar ajudar outros. Mas eu erro. Todos erramos. Mas a gente está a tentar acertar. Quando eu não quero ser cheiro suave, eu digo, o ambiente aqui está muito pesado, eu vou para ali. Fui cheiro suave em algum lado? Não. Larguei trabalho, larguei família. Dei um pontapé lá no condomínio porque a reunião estava muito chata. Então nós temos... meu Deus, a nossa vida é melhor porque Jesus entrou nela. E nós precisamos de aligerar a vida dos outros porque nós entramos nela também. Para levar quem? Cristo, o cheiro suave. E nós sabemos quando alguém usa perfume. A gente entra num elevador, a gente já sabe se a pessoa pôs aftershave ou não. A gente entra num lugar e a gente já sentiu perfume. Quando tu entras num lugar, as pessoas têm que saber que tu levas Cristo. A minha cabeleireira, ela é portuguesa. E eu já estou há algum tempo com ela e o marido dela está com cancro e está nos cuidados intensivos do IPO. E ela estava a falar e no final eu virei para ela e disse, eu posso orar contigo, fazer uma oração? Eu disse, então vamos orar. E orei ali com ela e, então vamos fazer aqui uma reza porque a gente utiliza o vocabulário que o outro entende. Então eu até terminei a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era para ela não ficar à espera que eu dissesse. Então a gente inclui as pessoas. E no finalzinho ela já estava a limpar assim a lágrimazinha. Mas eu já lhe tinha dito, ela sabia que eu já lhe tinha dito que eu era cristã praticante. E ela agora viu na prática o que é ser um cristão praticante. Mas nós precisamos, onde nós estamos, de levar o cheiro suave. As pessoas têm que sentir, está cheiroso aqui. E isso é santidade. Isso é santidade. É uma família que vive em santidade. O ambiente na casa é maravilhoso. É o céu na terra. É lar. É uma casa feliz, crianças felizes. Eu, às vezes, quando elas eram pequeninas, estavam muito felizes. Criança muito feliz é um problema, às vezes. E eu virava-me para elas, as duas, elas já sabiam. Eu dizia assim, filhas, hoje não dá para vocês ficarem um pouquinho mais tristes. E elas olhavam assim, mãe. E eu, exato, é assim que eu quero. Porque ficam mais... Eu disse assim, se vocês ficarem tristes assim um bocadinho... E elas, também eu ensinei muita palhaçada a elas. E elas então já saíam ao pé. Está bem, mãe, então. Assim. Mas ficava calmo durante 30 segundos para a minha cabeça voltar. Mas é diferente. E nós precisamos de fazer essa diferença. Olhem só o que é que diz em Efésios, do versículo 17 ao 21. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejas tolo, mas descobre qual a vontade do Senhor. Não sejas ignorante, mas escolhe, procura compreender a vontade do Senhor. Não sejas insensato. Não sejas insensato.
Mas eu acho que a minha vontade está mais certa. Quantos é que já quiseram dizer ao Senhor, eu acho que a minha vontade até dá certo? E Ele dizem, não sejas insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Porquê que nós não? Mas porquê que há pessoas que se embriagam com vinho? Ou porque querem ficar alegres na festa, ou porque querem esquecer o problema. É ou não é? Ou é para se alegrar, ou é para esquecer, ou para dormir também. E a gente não precisa disso, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa esperança. E Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche? Falando entre vós com salmos. Eu sei um salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, aprendendo uns com os outros no temor do Senhor. Isto é uma vida em santidade. A gente enche do Espírito, porque a gente tem gravado no nosso coração promessas do Senhor, princípios do Senhor. A gente vive em santidade porque aprende a louvar o Senhor, a cantar ao Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, a aprender uns com os outros e a dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Mas há coisas difíceis. Vai lá, vai ver. Há situações muito difíceis que por causa delas tu tornaste uma pessoa com mais fé. Mas foi muito difícil, mas agora tens mais fé. Mas foi muito difícil, mas agora tu sabes que é possível ultrapassar essas circunstâncias. E nós precisamos de aprender isso. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Não é que a gente dá graças de, foi tão bom, eu quero repetir a experiência. Mas é a gente dizer assim, está difícil, mas eu descobri um Deus que consegue curar feridas na alma. Porque há coisas na nossa vida que não... Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus, houve coisas na nossa vida que aconteceram que não eram da vontade dEle. E há coisas na nossa vida que acontecem ainda hoje, que não têm nada a ver com a vontade de Deus, foi por causa de consequências de escolhas que nós fizemos longe de perguntar ao Senhor. São consequências do pecado. Como é que eu vou dar graças a Deus pela consequência do pecado? Graças a Deus, porque a consequência veio e eu aprendi. Eu não vou errar de novo. Mas aí há o problema da autorresponsabilidade. Eu disse assim, Senhor, eu preciso que tu pegues, mandes o serafim pegar aí na brasa e queima aqui, porque eu já errei uma vez. Eu não quero errar a segunda. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente vai ver que o erro aconteceu até aos grandes homens de Deus. Mas eles foram aprendendo. E no aprendizado a gente tem que dizer assim, eu vou dar graças a Deus, porque eu fiz a asneira. Não é a asneira que eu estou a agradecer, mas é porque eu aprendi com a asneira. Mas é melhor quando a gente aprende com a asneira dos outros do que com a nossa. Gente sábia é aquela que... Por isso é que a palavra de Deus diz, sujeitando-nos uns aos outros no temor com o Senhor. Aprende com os outros também. Se eles te dizem, eu já fiz isso e não deu certo... Ouve com atenção, porque talvez o Senhor te esteja a dar uma pista para tu não fazeres a mesma coisa. Diz assim em 1 Pedro 3, a partir do versículo 8. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes,
não pagando mal por mal ou injúria por injúria, tipo ofensa por ofensa. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A gente recebe bênção por herança quando às vezes somos injuriados ou ofendidos, mas pagamos com o bem. E aí o Senhor diz assim, tu estás a aprender, Rita. Tu estás a te santificar. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Quantas vezes a gente não entra em problemas porque falou demais, porque disse o que não devia dizer? Ele diz assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem enganosamente. Não existe, esta é a minha verdade, que agora está muito na berra. Esta é a minha verdade. Irmãos, não existe a minha verdade, existe a verdade e a mentira. Mas esta é a minha verdade. Nós precisamos de aprender a conhecer a verdade de Deus. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Há coisas que Deus oferece assim de graça, a paz não. Ele está a dizer assim, olha, busca a paz e empenha-te. Queres ter paz de alma, paz de espírito, paz na mente? Tu vais ter que te empenhar. Tu vais ter que fazer um certo exercício. Tu vais ter que te encher da palavra de Deus. Tu vais ter que mudar hábitos. Tu vais ter que refrear a língua. Tu vais ter que aprender a olhar e salmodiar, dar hinos e cânticos e graças a Deus e andar com o Senhor, porque a paz busca-se e para a paz nós temos que nos empenhar. Paz no casamento implica empenho. Empenho e engenho. Paz na criação dos filhos. Empenho e engenho. Paz no local de trabalho. Paz no trânsito. Com muitos Ubers à nossa frente a fazer coisas... Não. Né? Porque os Ubers param, eu sei que há aqui alguns Ubers, mas há Ubers que param em lugares que só Deus na causa. Como é que a paz nós temos que a buscar? O que é fácil a ver? Guerra. É ou não é? Quem dá, leva. Isso é a Rita velha. Mas a paz a gente tem que buscar e empenhar-se. Diz para a pessoa que está ao teu lado. Dá trabalho, mas resulta. E se resulta, trabalho é bem-vindo. E ele continua e diz assim, porque os olhos, olhem só este versículo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A palavra de Deus é tão dura que ela diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Quem é que já leu esse versículo na Bíblia? Quem daqui sabe fazer o bem? Quando a gente não o faz... Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Irmãos, se a gente buscar a paz, a vida até fica mais facilitada. Mas, disse Pedro, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, porque a gente pode até estar a fazer tudo bem e mesmo assim levar paulada. Acontece. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É assim, vai haver pessoas que não entendem, vai ter pessoas que te dizem que tu és um palerma por ser crente, vai haver gente que diz, se continuas a ser assim, eu demito-te, porque tu tens mesmo que dizer que eu não estou, quando é o chefe. Eles não se amedrontem, mas estejam sempre preparados
para falar acerca de onde é que vem a vossa esperança. A nossa esperança vem do Senhor. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Ainda hoje nós no Tadel tivemos a falar sobre a igreja perseguida, que em cada 2 horas um cristão é morto por causa da sua fé. Ou seja, é 13 por dia. 13 por dia são mortos por causa da sua fé. 1 em cada 2 horas. No tempo deste culto que nós tivemos aqui, um irmão nosso morreu. Porquê? Porque praticou o bem. Porque continua a dizer, o Senhor é a minha esperança. Mas a palavra de Deus diz que é melhor que sofremos por praticarmos o que é bom do que sofrermos por praticarmos o que é mau. E em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz, olha, estás com dificuldade em largar algum pecado? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração de um justo. Eu não estou a dizer que a gente tem que vir aqui para cima e dizer, igreja, eu hoje pequei, eu faço isto, eu faço aquilo. Mas há sempre 1 ou 2 pessoas na nossa vida que nós temos que ter, essas pessoas na nossa vida, que a gente diz assim, está difícil e eu estou a escorregar muito neste pecado. Ora por mim. Isto é um sentimento de humildade muito grande. Pedir a alguém, está difícil, ora por mim. Eu ando a cair muito neste pecado. Eu preciso que tu ligues na terra para ser ligado nos céus. E nós precisamos de aprender a ter um discipulador, a abrirmos o nosso coração. Não é com toda a gente. Mas precisamos de ter aquela pessoa a quem nós dizemos assim, está difícil, eu preciso que tu ores comigo. E a palavra de Deus diz em Provérbios, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz. O mundo tem tentado colocar na nossa cabeça de que quando a gente vive em santidade, vivemos uma vida menor. E é exatamente o contrário. Quando a gente vive em santidade, a gente vive uma vida maior. A gente vive mais. A gente tem relacionamentos mais saudáveis. O ambiente à nossa volta fica mais feliz. Nós somos mais felizes. Porquê? Porque buscamos a paz. Porque nos empenhamos em tê-la, em guardá-la. Sabe? E a paz é algo que é tão bom, guarda. O amor é algo que é tão bom. Tipo assim, não desperdices por bobagem. O casamento é algo tão bom, guarda, cuida. Cuida do teu jardim, a família, os teus filhos, no local de trabalho. A nossa fé é algo que é tão precioso. Vamos guardá-la, a nossa santidade. Guarda essas coisas todas. É na santidade que nós vamos vivendo o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade. É na santidade. A santidade não é uma lista de nãos. A santidade é uma lista de sims. Sim para Deus, sim para a palavra, sim para a paz, sim para a vida, sim para o perdão, sim para a alegria, sim para a longanimidade, sim para a força, sim para voar. Sabem? É sims. Sims. A santidade é dizer sim. Sim para o silêncio quando é necessário silêncio. Sim para a palavra de vida. Sim para o estar quieto e descansar. Quantos é que precisam de aprender a descansar? Descansar no Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quando nós tememos ao Senhor, quer dizer, quem teme ao Senhor é feliz, é quem
que inclina o seu coração para ver Deus e o que Ele está a dizer. Nós temos que aprender a inclinar o nosso coração e dizer: fala, Deus. Sim, Deus. Estou aqui, Deus. E eu sei que Tu és por mim. Eu amo quando a palavra de Deus diz que o Senhor é a meu favor. Quem já leu esse versículo? O Senhor é por mim. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Diz para a pessoa do outro lado: o Senhor é por ti. O Senhor é por ti. Epá, não é um espetáculo. Deus é por nós. Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque Tu és por nós. Te quero agradecer, Senhor, porque Tu nos chamas para uma vida de sims. Uma vida plena, uma vida simples, uma vida mansa, tranquila, uma vida de paz, uma vida de mansidão, uma vida de descanso, uma vida de luta sabendo que a vitória está à espreita. É uma vida de sims, uma vida de uma família feliz, de um casamento fantástico. A santidade é uma vida de sims, de louvor, de adoração, de canto, de dança. Uma vida de sims, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos como os serafins, que saibamos esconder o nosso rosto, porque queremos que Cristo seja visto em nós, que o Teu aroma suave exala através da nossa vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser como os serafins e sermos guiados, Senhor, não para onde os nossos pés nos querem levar, mas para onde a Tua palavra nos dirige, Senhor. E nós queremos ser como os serafins, voar no Teu Espírito, descobrir tudo o que Tu tens para nós, viver as aventuras que Tu tens para cada um de nós, viver aquele casamento que a gente pensava que não conseguia, ter aqueles filhos que a gente pensava que não dava, ter amigos mais chegados que irmãos, ter uma paz interior que nós pensávamos que nunca iríamos alcançar. Saber que somos amados do Pai, Senhor. Queremos viver essa vida de sims que Tu tens para nós. Ó Senhor Jesus, perdoa-nos quando nós duvidamos do Teu amor por nós. Perdoa-nos quando nós duvidamos da Tua vontade para nós. Perdoa-nos quando nós falamos palavras que não devíamos. Perdoa-nos quando nós fazemos escolhas sem antes te perguntar. E ensina-nos, Senhor, ensina-nos a caminharmos cada vez mais perto e sermos aqueles homens e mulheres felizes que temem o Senhor e vivem o sim de Deus. Amém.